Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula 4 do curso Planilhas Básicas. Hoje, na nossa aula 4, vamos dar continuidade a funções. Aqui ao lado, temos algumas funções que vamos ver hoje na aula 4. Inicialmente, vamos utilizar a função toDate. O que faz a função toDate? Ela converte o número fornecido em uma data. Por exemplo, eu tenho aqui a função, ele já diz, quando eu coloco toDate, ele vai me pedir um valor. Então, eu vou aqui digitar, por exemplo, esse valor que ele já cita aqui, 25045. Quando eu faço isso, né, e pressiono Enter, ele já me retorna a uma data. Só que é importante lembrar que essa função toDate não converte automaticamente o formato numérico, né, da mesma forma que se faz quando insere algo diretamente na célula. Ele vai lhe retornar uma data, né, mas não tem aquele padrão de data. Já a função toPercent, o que ela faz? Ela converte o número em porcentagem. Exemplo, vou colocar aqui, igual to percent. Quando eu coloco to%, vou, abrir o parêntese e colocar o valor. Exemplo, 0,7. Ele vai me retornar a um valor equivalente a 70%. Então, a função toPercent, ela vai converter o número fornecido em uma porcentagem. Vamos falar agora da função toText. O que faz a função toText? Ela converte o valor numérico fornecido em um valor textual. Exemplo, eu tenho aqui igual, a nossa função toText. E aqui ele diz, para eu inserir o valor. Quando eu coloco esse valor, ele vai aparecer aqui não um texto, mas sim os números. Mas quando eu habilito essa função toText, esse número, vai ser convertido no texto, que a gente também conhece como string. Então, ela não tem certas manipulações matemáticas. Está aparecendo número, mas que na verdade ela não está mais referenciada como um valor, e sim como um valor textual, Não está conhecida como valor numérico, e sim um valor textual. Fornecido em um valor textual. Exemplo, eu tenho aqui igual, a nossa função toText. E aqui ele diz, para eu inserir o valor. Quando eu coloco esse valor, ele vai aparecer aqui não um texto, mas sim os números. Mas quando eu habilito essa função toText, esse número, vai ser convertido no texto, que a gente também conhece como string. Então, ela não tem certas manipulações matemáticas. Está aparecendo número, mas que na verdade ela não está mais referenciada como um valor, e sim como um valor textual, Não está conhecida como valor numérico, e sim um valor textual. Já a função convert, o que a função convert faz? Ela, converte um valor numérico em uma unidade de medida. Exemplo, como é que eu vou converter esse valor numérico em uma unidade de medida? Vou colocar aqui a função convert. Quando eu faço isso, o que ela vai me fornecer? Ela vai pedir também que eu informe
o valor, né, que eu quero que seja convertido a um valor de medida. Vou colocar aqui, ó, 5, né? Se eu for aqui em ajuda, ele já vai me mostrar, ó. Eu vou aqui em ajuda. Ser igual que converter. Então, vou inserir a função converter. Aqui, na sintaxe, o que é que ele diz? O valor, unidade inicial e unidade final. Abaixo ele dá um exemplo. 5,1, que é o valor, a unidade gramas e quilogramas. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai converter esse valor numérico em uma unidade de medida diferente. Então, vamos lá. Eu tenho 5,1. Vou colocar a primeira unidade e a unidade final. Quando eu faço isso, ele já mostra bem aqui, ó, como vai ficar o meu valor convertido. Então, aqui eu tenho o meu valor em gramas. Eu coloquei e ele fez a conversão desse valor. Função data. O que é a minha função data? Ela vai converter um determinado ano, mês e dia, né, em uma data. Como? Vou aqui, digito a função data. Ele já me mostra como é a estrutura, né? Como eu devo inserir os dados. Primeiro, eu vou colocar o ano. Depois, vou colocar o mês. E depois, vou colocar o dia. Quando eu faço isso, ele já vai me retornar, né, a uma data. Abaixo da função data, temos a função data-if. O que faz a data-if? Ela vai calcular o número de dias, meses ou anos entre duas datas. Como eu faço isso? Vou aqui, digito a data, a função, né, no caso. Exemplo, vou inserir aqui 2 valores. Só para ficar mais interativo, eu vou apresentar os valores. Ó, tenho aqui 2 datas. Vamos digitar aqui agora 25 do 10 de 2019. Então, a gente tem aqui, ó, 25 do 10 de 2020 e temos 25 do 10 de 2019. Vou inserir e utilizar a função data-if. Data-if. E ela vai me mostrar a diferença, né, entre esses valores. Ela vai me retornar ao número de dia, meses ou ano, né, entre essas duas datas. Então, eu vou aqui, ó, coloco logo data-if. A data-if aqui é essa função, ó, data, aí tem um desenho if. Então, caso tenha alguma dificuldade em encontrar as funções, sempre vá em ajuda, né, e digite a função que você quer. Então, eu tenho aqui, ó, e ele já me diz como é a estrutura. Eu devo colocar uma data inicial, uma data de término e a unidade, né? O que é essa unidade? Por exemplo, eu quero que apareça dia. Eu vou e coloco o
y. Ah, eu quero que retorne a quantidade de meses. Eu vou e coloco um m. Eu quero que me retorne a quantidade de ano. Aí ele vai e faz isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha data inicial. Depois, eu vou colocar aqui a minha data de término. E, em seguida, eu vou colocar... Eu quero aqui a quantidade de meses. Então, eu vou colocar o M. Quando eu faço isso, ele me retorna 12. Por que ele vai me retornar esse valor 12? Porque ele já calcula, né, o número de meses da diferença entre essas duas datas. Ou seja, de 25/10 de 2019 a 20/10 de 2020, temos 12 meses. Se você também quiser saber a quantidade, o ano, você vai e muda lá, em vez de ser M, você coloca Y, né? Você quer saber a quantidade de dias. Vamos ver aqui novamente, ó. Eu vou retornar aqui ao Y, que é o ano. E ele me retornou ao valor 1. Por quê? Porque de 25/10 de 2019 a 25/10 de 2020, eu tenho exatamente um ano. Abaixo dessa data if, nós temos a função dia. Então, o que faz essa função dia? Ela retorna o dia do mês, né, de uma data específica em formato numérico. Exemplo. Vamos lá. Vou colocar aqui a função dia. Vou só colocar aqui a data. Por exemplo, 22/9 de 2020. Quando eu faço isso, ele vai me retornar, né, o dia do mês de uma data específica em formato numérico. Já aqui, dia da semana, essa outra função, o que é que ela vai fazer? Ela vai retornar um número que representa o dia da semana da determinada data que você colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui a função, ó, dia ponto da semana. Pronto. Aqui é a função dia da semana. A estrutura dela diz que primeiro devemos colocar a data, depois colocar o tipo, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 22, que é a data de hoje, 9 de 2020. Preciso, né, colocar entre aspas duplas, tá bom? Senão ele não vai reconhecer. Coloco a data entre aspas duplas e vou informar o tipo, tipo 1. Quando eu faço isso, ele vai me retornar ao valor 3. O que isso significa? Que hoje é o terceiro dia da semana. Estamos na terça-feira. Então, ele realmente retornou, né, ao número que representa o dia da semana da data que nós colocamos aqui, que é 22/9 de 2020. A função hoje, o que ela faz? Ela retorna o valor com data atual. Então, eu quero saber a data atual. O que eu faço? Eu venho aqui, chamo a função hoje e só abro e fecho parêntese. Quando eu faço isso, a função automaticamente já vai me retornar a data atual. Então, temos 22/9 de 2020. Vamos falar um pouco também de função lógica. Dentre as funções lógicas, temos a função if, né?
também conhecida como se. O que essa função faz? A função if, ela retorna um valor, né? Se uma expressão lógica for verdadeira e outro se for falsa. Como eu faço isso? Eu vou chamar aqui a função if, né? Que é a mesma função se. Se você for utilizar, por exemplo, no celular, geralmente ele vai apresentar a função if, né? Então, ao invés de você digitar se aqui, você vai digitar o if. Então, como é que eu faço isso? Se, né? Ele já vai me mostrar, quando eu colocar o primeiro parênteses, já vai me mostrar como é a sintaxe dessa função lógica. O que é que ele diz? Eu devo colocar a expressão lógica, depois valor se verdadeiro e valor se falso. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, eu vou utilizar se, né, essa célula for igual a azul, ele vai me retornar azul. Se não, ele vai me retornar branco. Fecho parêntese. A função lógica, ela já funcionou. Como? Se aqui tivesse azul, ele ia me retornar azul. Como não tem, né, ele me retornou ao branco. Agora eu vou digitar aqui azul. Quando eu faço isso, ó, automaticamente a célula que tem a minha função, ela vai mudar. Por quê? Porque ó, se a minha célula C3 tiver azul, valor verdadeiro azul. Se não, o meu valor falso branco. Então, se aqui tem azul, ela vai retornar azul. Se aqui, por exemplo, se, né, igual se, a minha célula C14 for igual a verde, sempre que for um texto, coloca-se entre, né, aspas duplas. É bom sempre lembrar, tá bom? Senão ele não vai reconhecer. Então, se o meu C14, né, a minha célula C14, for igual a verde, me retorne OK. Então, me retorne OK. Se não, me retorne falso. Ele vai me retornar falso, porque aqui não tem verde. Mas se eu colocar verde, ele já vai me retornar a OK. Então, a função lógica if, né, deu para perceber que é uma função muito importante, né, porque nós conseguimos fazer várias coisas, né, por exemplo, em uma planilha muito grande, com bastante dados, você aplica uma função que pede para ele retornar somente a um valor X. Então, quando você aplica a função, vocês acabaram de ver que ela consegue detectar o que você, né, o valor verdadeiro que você quer retornar. Então, é muito importante, né, o conhecimento sobre essas funções lógicas. E dentre elas, as mais usadas, né, dentre as mais usadas, temos a função if. Então, a nossa aula 4 foi basicamente isso, apresentar algumas funções, né? E também apresentar para vocês a função lógica if, né? Ou se. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima aula.